Gente, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui ao lado de grandes arquitetos, estar aqui na Roca. E thank you, Femi, for your invitation. E eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória, porque quando a gente fala, e quando eu recebi esse convite tão especial, a gente fala um pouquinho de do interno, do nosso... Só um minutinho, peraí. Um pouquinho do qual é o nosso traço, o nosso papel na arquitetura. E foi um grande desafio a gente falar um pouco de quem nós somos, e não só do arquiteto, que é o assunto do nosso tema principal aqui. Então, com sessões de terapia, a gente falando um pouco do... como falar mais do arquiteto, minhas inspirações, e menos do projeto, que a gente tem propriedade de explicar o porquê daquela cor, ou o porquê de um acabamento, e compartilhar alguns detalhes da minha inspiração aqui para vocês, avaliando desde a minha infância. A gente fala que a arquitetura nada mais é do que o portal da imaginação, e eu percebi que, desde criança, eu cultivava essas histórias, e a Alice no País das Maravilhas foi uma grande inspiração desde os meus primeiros anos ali, que eu ouvia os discos de vinil com as histórias da Alice, das mais inovadoras ali, e eu acompanhava diariamente todas as histórias na minha imaginação, e eu atribuía o sentido de todas elas. Então, aqui eu mostro um pouquinho da minha infância ao lado da minha gata. O nome dela era Xana, e ela viveu 21 anos comigo. Ela era minha irmã mais nova, e foi o principal momento da minha imaginação, que eu tinha certeza que ela era minha irmã e que era um ser humano e não simplesmente um animal ali que me acompanhava. Eu falo da alegria do processo, porque toda brincadeira a gente percebia que o imaginar, desde o sentido da criança, a gente faz parte do nosso processo. Aqui estou na prancheta do meu pai, passada na 4ª geração, ela me acompanha até hoje, essa prancheta. Sou a 4ª geração da família. Eu falo que, desde então, eu sabia da alegria do processo, de viver uma brincadeira, e todo o movimento que é um projeto de arquitetura. Eu sinto que a gente vibra e acompanha desde da concepção, da história, das primeiras reuniões com os clientes, e a nossa trajetória. Que o projeto ele é mais importante, ele é mais vivo durante o nosso processo, e quando ele acaba, a gente já está num novo ciclo, ou a gente está vivendo um novo movimento, que é o próprio projeto de arquitetura aqui. E uma grande inspiração para mim foi o Dalí. Minha mãe me levava para diferentes exposições de arte, e logo criança, essa exposição mudou a minha vida, no sentido desse imaginário do Dalí. A exposição do MASP foi uma das mais importantes exposições e visitações do MASP até hoje. A primeira foi Tarsila do Amaral, e dali ele mostrava o imaginário, ele também, com algumas figuras excêntricas, mostrava um pouco do mobiliário, que desde então marcou a minha vida. Eu lembrava das cômodas que estavam no MASP, toda curva, e trazendo movimentos diferentes fora da cômoda convencional, e fazendo a gente refletir um pouco sobre não só a sua forma, função, mas não só a sua função, mas analisando o movimento plástico, a arte por trás do mobiliário, e que a gente pode pensar um pouco além. E foi também um grande passo para mim ali das minhas inspirações. Monet também me trouxe muitas histórias e sentimentos, que Monet
simplesmente pintava os jardins das suas casas, observando a natureza, a luz e as entradas. E quando a gente também, no repertório, encontrei esse convite do Monet, do MASP, em 97, que foi a outra exposição que a minha mãe me levou. E Monet também desperta esse desejo da arte e que eu trouxe até os dias de hoje. Então, aquele desejo e aquele detalhe inconsciente. Eu acho que a arquitetura nada mais é do que uma busca de conhecimento, do aprendizado, porque a gente nunca, eu sinto que a gente nunca sabe o suficiente, a gente tem diversas camadas que a gente vai aprofundando, conhecendo, pensando nos estudos da luz, e eu acho que o mais incrível é a gente poder aprender cada dia mais e melhorar o nosso detalhamento, melhorar o nosso desenho, o nosso repertório, e ter a possibilidade de cada dia pensar de uma forma diferente. Hoje a gente está pensando de uma maneira, amanhã a gente tem um contato com um novo cliente que tem uma outra história de vida muito interessante, e a gente traz as histórias de vida para os nossos projetos, olhando não só para a sua história, para nosso repertório, mas também trazendo a visão do outro ali para dentro do projeto. Mostra um pouquinho do Japão, que no slide anterior, que realmente mudou a minha vida na questão do silêncio, do repertório, da arquitetura. E a gente trouxe um pouco dessa vivência para os nossos projetos. E aqui tem a escultura. Essa é uma escultura, uma árvore seca no meio do rio Amazonas, e uma expedição, uma viagem também muito importante. Eu acho que é muito interessante a gente pensar na arquitetura como o equilíbrio e de formas, detalhes diferentes, e essa composição extrema do tanto o silêncio no meio da Amazônia quanto o silêncio entre o concreto do Japão. Então, aqui a gente fala um pouco da luz poética, que é uma grande inspiração ali nos nossos projetos, essa mistura dos cheios e vazios, dos elementos que se formam. E eu acho que essa questão de olhar o projeto com personalidade, entender que os projetos, entender onde ele está posicionado geograficamente, quais as culturas que ele está inserido, e trazer tudo isso para dentro, com criação, inspiração, e usar o nosso imaginário. Então, a gente fala que a imaginação na arquitetura é sonhar como novo, e para cativar a nossa imaginação, a gente tem que sonhar, assim como a gente fazia desde criança. Então, muito obrigada. How was it for you to review your influences? I will make it happen as a bit better for you if I do it in English. Yeah, you can okay. answer in Portuguese. Okay. How was it for you to review your influences and kind of the picture of you with the cat and all this of how was your experience of viewing your influences as an architect? Para mim é uma grande inspiração estar aqui. Eu acho que trazer a influência, um pouquinho da nossa vida e trazer um pouco da nossa história, olhando que cada projeto é único, cada história é única, e trazer um pouco dessa geografia, um pouco de arte, cultura, e da nossa bagagem ali para os projetos, tanto de arquitetura interior e exterior. Para mim também pensar um pouco mais, não só como arquitetura todo, mas também sobre as vivências e a inspiração desde então, né? Não falar só sobre arquitetura, mas sim sobre o arquiteto, foi também um grande desafio. Have you had any kind of, there were like inspiration, like artists or art and travels? Have you had a mentor in your career that helped you in a way
to work as an architect or to position yourself? Eu tive vários mentores na minha vida, eu falaria assim, como arquitetos, foram grandes professores da faculdade que me guiaram e que me observaram durante tanta faculdade, que um detalhe que eu até não falei ali é que um grande detalhe da terapia que eu levo hoje para os projetos é que essa imaginação me faz olhar um pouco mais na dificuldade de encontrar elementos ou obstáculos na vida que poderiam ser problemas, mas fazer deles um lado motivacional e inspiracional. Dali, os meus professores foram grandes mentores e alguns artistas também. Eu observo muito a arte. Eu falaria que eu gosto muito do Lescher e ele é uma grande inspiração. Arthur Lescher é uma grande inspiração como escultura e como mentor ali no projeto. I'm listening to the translation. That's why I need a couple of seconds. Have you had a moment during your professional career that you had like changing in your way of seeing the profession? Do you have a key moment during your professional life? Bom, tem alguns momentos na minha vida alguns que eu tinha certeza que eu queria fazer arquitetura e outros que eu vejo o tanto que é importante, o quanto a gente tem o poder de influenciar na vida das pessoas. Então, trazer vida mais humanizada ou ajudar a pessoa a observar alguns pontos, às vezes a dormir melhor ou ter um convívio melhor com a família. Eu acho que são pontos que me fizeram refletir. Eu acho que desde a infância eu imaginava fazer faculdade de medicina e eu passei muitos anos estudando e tendo a convicta certeza que eu faria medicina. E, lógico, pressão da família querendo que eu fizesse arquitetura. Foi um grande desafio ali descobrir que a minha imaginação era realmente o que eu amo, eu sou apaixonada e hoje em dia eu jamais teria feito arquitetura ou medicina olhando para trás de toda essa imaginação e todos os detalhes. And how do you define success in architecture? How is for you something that you will define as being a successful architect? Eu acredito que é levar um design mais inclusivo, com personalidade, observar as coisas mais simples da vida para a gente se manter inspirado. Eu falo da luz, a natureza, às vezes até mesmo o silêncio. Observar a arte e, principalmente, entender nas entrelinhas quem são as pessoas que vão morar ali, o que a gente pode agregar de melhor na vida delas. Acho que esse é um ponto que é de maior sucesso ali na arquitetura. Okay. Is this something that you learned during your professional career that you wish you would have known that when you were 20 or when you finished your career, you finished the studies? Something that you learned that through your career, to experience the hard way, el camino difícil, que tuvieras, you have loved to know when you finish your career, when you started as a professional architect. Bom, eu acho que um grande ponto foi ter imaginado e ter pensado que todos esses desafios ou todos esses problemas poderiam se tornar projetos melhores. Então, nos desafios, encontrar, fazer do limão a limonada, eu acho que é um detalhe que a gente descobre e percebe como, não como um cuidado, mas como
um gatilho, um detalhe para inovar mais, para criar mais e para pensar melhor. Eu gosto de problemas, eu gosto de resolver problemas e estar à frente deles. true. Is this something that we ask some of our speakers is that if there is a value that you will never compromise in order to get a commission, if there is something that you will say, I will never do this, even if they offer you a lot of money. Acho que o principal é ter sempre o cuidado da autoria de peças de design assinado, design brasileiro, para a gente ter sempre o cuidado de um bom repertório, de uma boa escolha. E o que eu não faria é usar cópias ou coisas que eu já vi que outros artistas têm algo parecido e uma pessoa que é uma cópia, uma peça não original que perde o valor. Eu prefiro investir em peças mais autênticas, em traços mais leves, em trazer mais brasilidade para os projetos e não colocar cópias, réplicas e objetos que tiram valor. Is there something that is in your mind that will be your absolute dream to build and to have as a possible project or even client? Acredito que colocar mais o repertório e o que eu estou vivendo naquele momento e trazer mais, fazer um prédio ou interiores de algo que possa beneficiar muitas pessoas e pode mudar a vida daquelas pessoas. Então, falo, por exemplo, que quando a gente faz Casa Cor, que são projetos de interiores que as pessoas visualizam aquele espaço, eu gosto de pensar e fazer aquela pessoa refletir em quais são as consequências e refletir sobre a sua vida, porque ela pode mudar através da arquitetura. Fazer a pessoa refletir enquanto está vivendo e transitando pelo nosso espaço. Então, acho que eu quero manter ativa e podendo transformar a vida das pessoas de alguma forma. ¿Y hay algún tipo de proyecto, no sé, hacer el museo, interior de museo, o algún tipo de proyecto, sorry, Ok. any dream project that you... Pode ser, faria talvez um grande teatro e trazendo poesia e algum espaço para muitas pessoas serem impactadas e que tenha um grande palco, mas que o foco seja a arquitetura interagindo com outras artes e com outros elementos. And as last question, what did you, from your experience, what did you realize it has been like the most challenging part of having a practice or leading a practice or owning a practice? You know, it's sometimes we think it's a lot of design, but there's a lot of bureaucracy, a lot of talking, a lot of background work to make it happen. Is there something that you realize, it's a very hard part, a very important part of the process? Uma parte que eu acho muito difícil do processo é, muitas vezes, estar ali ao lado de uma mão de obra um pouco mais informal e a gente ter tantas pessoas envolvidas nesse processo e tantas mudanças, tantas coisas que podem acontecer no caminho. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse é um grande desafio, mas é um motor para estar sempre, cada dia, em busca de uma perfeição e cada vez melhor. Então, acho que nesses desafios, esse é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um motor para fazer a gente detalhar mais, ou a gente aprender mais, ou a gente
mesmo quando a obra está acontecendo, com essa mão de obra que a gente tem, muitas vezes a gente poder pensar qual é a informação diferente que a gente pode passar, ou muitas vezes fazer do limão limonada de não, ele está assim, mas as circunstâncias do prédio não permitem o nosso projeto daquele jeito, e agora a gente abraçar e pensar novo elemento. Eu acho que esse é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um grande motor de criação. Es verdad. Muchas gracias. Thank you very much for your presentation. Thank you. Muchas gracias.